Olá pessoal, estamos aqui em mais uma terça-feira teológica e desta vez estaremos abordando um tema que foi proposto na caixinha de perguntas lá do Instagram. E a pergunta de um dos nossos irmãos, de um dos nossos seguidores, foi: em qual período surgiu a adoração às imagens, que é aquilo que nós vemos hoje na ICAR, na Igreja Católica Apostólica Romana? Para compreendermos quando surge, se faz necessário recorrermos à história. Não tem como tratarmos sobre esse tipo de questão sem abordarmos questões históricas. E já de início, eu gostaria de antecipar que as imagens foram introduzidas no ambiente de culto não foi de um dia para o outro, foi paulatinamente, foi gradativamente, foi de uma forma gradativa que as imagens foram ganhando espaço no ambiente de culto. Bom, como eu disse, não tem como falarmos sobre isso sem falarmos sobre a história. Quando olhamos para o segundo século da presente era, nós vemos líderes como Tertuliano, Orígenes, Eusébio, Agostinho e tantos outros. E uma coisa que eles possuíam em comum era a mentalidade seguida pelo decálogo, e isso era muito claro. Isso era muito bem estabelecido. E qual era a mentalidade? Não terás uma imagem de escultura para adorar. Adoração é somente a Deus. Eles tinham, de uma forma muito clara, João, capítulo de número 4, verso de número 24, que Deus é espírito. E ele busca os que o adoram em espírito e em verdade. Então, todo este período, até o quarto século, estava muito bem estabelecido, muito bem entendida esta questão acerca das imagens. Eles entendiam e condenavam este período da igreja, do primeiro até o quarto século, a representação artística de pessoas sagradas. Então era condenado. Era uma atitude condenável, condenada, esta de fazer qualquer tipo de representação artística. Contudo, quando nós chegamos no quarto século, e aí nós temos a pessoa de Constantino e a instituição do cristianismo como a religião imperial por Teodósio, os cristãos passaram a desfrutar de algumas oportunidades de poderem enfeitar as suas igrejas, de ornamentar de acordo com a sua fé, de acordo com a sua crença, e tudo isso de uma forma com mais liberdade após aquele intenso período de perseguição que tem início com Nero no ano 64 depois de Cristo. Isso fez com que aumentasse a reverência pelos símbolos e pelas imagens. Então note que ainda existisse e permeasse o pensamento dos líderes cristãos, as imagens passam a ser permitidas como uma espécie de ornamentação, mas nada infundido no ambiente de culto. No entanto, quando nós avançamos e chegamos no século VI, nós vemos Gregório I. E o que é que Gregório I faz? Ele dá a sua aprovação às pinturas como uma forma, um método de ensinar os analfabetos. Então ele permite a introdução das imagens e das figuras no ambiente de culto para que todos aqueles que passassem pelo processo de conversão e não tinham acesso, não tinham recurso à informação, pudessem aprender. Então ele aprova para uma forma de educação, mas ele proíbe de uma forma veemente utilizar as imagens ou os símbolos para adoração. Contudo, nós precisamos ter em mente que este período, este processo, é o processo da cristandade. É o processo em que os imperadores eles passam a ter direitos. E isso sempre foi uma pauta de discussão e confusão em toda a história da igreja. Os imperadores tinham poder
e ao mesmo tempo era resistido a este poder de influenciar sobre decisões e escolhas doutrinárias. Mas pensando sobre o nosso tema, Gregório então permite como uma forma de educação, mas jamais para adoração. Mas isso foi mudando. A partir do momento que a igreja torna-se cada vez mais gentílicas, povos como, por exemplo, os bárbaros foram se convertendo. E à medida que os bárbaros foram se convertendo, eles não possuíam conhecimento. E como se não bastasse eles não possuírem conhecimento, ainda não tinham um número expressivo de cópias que pudesse atender todos aqueles que se convertessem. E por que eu digo isso e é importante nós ressaltarmos uma questão? É o período da cristandade, onde o imperador ele tem um poder de influência na tomada de decisões de questões eclesiásticas, questões da igreja, o imperador poderia opinar. Então, quando o imperador ele se convertia, automaticamente todos os seus súditos se convertiam também. Então aqui nós temos uma crescente do cristianismo de uma forma exponencial. Então o fato dos bárbaros não possuírem não terem conhecimento, não terem acesso à educação e também não ter um número de cópias da Bíblia que pudesse atender a demanda do crescimento da igreja, com a introdução das imagens no ambiente cultico para poder ensinar, os bárbaros passaram a adorar essas imagens, passaram a adorar os símbolos que serviam de uma forma didática, que serviam de uma forma como uma forma de ensino. E aqui, a partir do 6º século, as coisas começam a piorar. E por que eu digo que começa a piorar? Heresias como o monotelismo e o monofisitismo começam a ganhar mais força. Lembra que em todos os períodos, desde o gnosticismo, começa a questão de o ataque à dupla natureza de Cristo, até mesmo os concílios, a maior parte dos concílios, ou boa parte dos concílios ecumênicos, sempre giraram e permearam em torno da divindade de Cristo. Pois bem, aqui, do 6º século para frente, até onde nós iremos chegar, que é o 8º século, o monofisitismo e o monotelismo ganham força de novo. E o que é que eles defendem? Eles defendem que a natureza divina de Jesus havia aniquilado a sua humanidade. Então Jesus era totalmente divino, ele não possuía humanidade. Isso fez com que os líderes da igreja tivessem uma ideia. Qual que é a ideia? Vamos fazer uma representação humana de Cristo. Fazendo uma representação humana de Cristo, nós estaremos rebatendo esta heresia, declarando que Cristo verdadeiramente encarnou. Então a ideia que faz com que ganhe força as imagens, os símbolos, é o fato de que os líderes da igreja, eles enxergam que fazendo uma imagem da pessoa de Cristo, daria força para rebater as heresias que atacavam a humanidade de Cristo. E é aqui que os problemas começam a crescer. Por quê? Com essa ideia surge a discussão. Qual discussão? A discussão que se torna a principal no 8º século. Nota que no 4º século, com a instituição, começa a aparecer alguns vultos. No 6º século é permitido como um meio de educação as imagens, mas não como um meio de adoração. E aí nós chegamos no 8º século, onde a discussão principal do 8º século é entre os iconoclastas e os iconódulos. Os iconoclastas defendiam que deveriam ser destruídas todas as espécies de imagens e símbolos no ambiente de culto. E os iconódulos, eles defendiam que deveriam ter imagens no ambiente de culto, tendo em vista que o monofisitismo e o monotelismo haviam se desenvolvido e ganhado força neste período.
E aí essa discussão, ela ganha força quando Leão III manda derrubar uma imagem de Cristo, uma estátua de Cristo que tinha em Constantinopla. Então os iconoclastas ganharam força e foram com tudo para poder acabar com toda espécie de imagem. E aí, falando do oitavo século, no ano 726 nós vemos debates ferrenhos entre Gregório III e Leão II. Eles debatem sobre isso, sobre a iconoclastia e o iconodolastia, que no caso é a defesa, é a defensoria da importância das imagens no ambiente de culto. No ano de 754, na cidade de Ireia, temos um primeiro concílio para resolvermos essa questão. Tem imagem? Não tem imagem. Este concílio ele foi convocado pelo imperador Constantino V. E o imperador Constantino V, ele aprova a iconoclastia, logo, ele aprova a destruição das imagens no ambiente de culto. E o que é que isso acontece? Desagrada a Igreja do Ocidente. Desagradando a Igreja do Ocidente, por conta dos iconódulos, nós vemos que o descontentamento da Igreja do Ocidente ele ganha força, ele se torna ainda maior, pois no Concílio de Ireia, convocado por Constantino V, só tinha líderes da Igreja do Oriente. E aqui nós temos o adendo. Enquanto a Igreja Católica Apostólica Romana diz que o que causa divisão na Igreja, na Santa Igreja de Jesus, é a reforma protestante, nós vemos que quase em todos os períodos da história, em quase todos os séculos, houve uma divisão, uma ruptura entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. Por quê? Porque a Igreja ela perde o seu viés religioso e ela passa a ter um viés político. Então, tendo em mente que nós estamos falando sobre as imagens, o fato de só ter o pessoal do Oriente no concílio fez com que a controvérsia, fez com que esse debate ficasse ainda mais intenso. É aí então que o Papa apela para a Imperatriz Consorte, é o nome dela. Imperatriz Consorte. Essa imperatriz, após o Papa ter apelado, porque ele dizia que para essas questões se fazia necessário que tanto a Igreja do Ocidente quanto a do Oriente tinha que estar presente. E o imperador não tinha que dar opinião nenhuma sobre isso. Porque após Constantino V aprovar os iconoclastas, ele destrói as imagens. Então o Papa apela à imperatriz. Consorte entra agora naquilo que nós chamamos de um concílio ecumênico. Porque é o sétimo concílio ecumênico, que é um concílio que não é um concílio local ou regional, ou como o concílio que nós vemos em Atos capítulo de número 15, que acontece em Jerusalém, não. É um concílio internacional. Olha a que ponto nós chegamos. Tudo começa com símbolos, depois de uma forma de educação, e agora já existe discussão se aquilo deve ser adorado ou não. E aí é no ano 787 que nós vemos o segundo concílio de Nicéia, o sétimo concílio ecumênico da história da igreja acontecendo. E qual que é o veredito? Foi aprovada a ideia dos iconódulos, que era a ideia de que poderia ter imagens no ambiente de culto. Mas ela fez uma separação, onde a latria, que era a adoração, deveria ser feita somente a Deus. E a dulia, que é uma espécie de veneração, é uma veneração que não tem a mesma intensidade, segundo a imperatriz consorte, não tem a mesma intensidade da adoração, ela pode ser atribuída às imagens. E aí é onde nós temos a imagem de Cristo, a imagem de Maria, a imagem de São Pedro, de São Paulo, sendo desenvolvidas e sendo instauradas num ambiente cultico. E um dos personagens preponderantes que defendia
os iconódulos é João Damasceno ou João de Damasco. Esse defendia que quem negava as imagens estava negando a encarnação do Verbo. Então, podemos enxergar que mais para frente, com a Reforma Protestante, nós temos o Concílio de Trento, se não me falha a memória, onde é debatido isso novamente, porque a Reforma Protestante vai contra essa questão de veneração, a questão de idolia e a questão de latria a imagens. E aí esse debate ele ganha força de novo. Mas, pois bem, essa é a resposta. A implementação de imagens no ambiente cultico, ela é paulatinamente desenvolvida. Quando ela é inserida, ela não tem esse viés de adoração, mas como uma ornamentação, depois passa a ser uma forma de ensino, uma forma de educação, e a posteriori passa a ter este viés de adoração, que no caso, veneração, adulia. Espero que este conteúdo seja edificante para a sua vida, possa acrescentar e enriquecer o seu conhecimento e trazer respostas aos seus questionamentos. Que Deus os abençoe. Curta este vídeo, comente aqui embaixo se você sabia desta implementação paulatina que ocorre sobre as imagens, compartilhe com o seu amigo e se inscreva no canal. Ajude a palavra de Deus a estes ensinos que nós estamos fazendo às terças-feiras possam alcançar mais vidas e elas sejam verdadeiramente impactadas pela verdade do Evangelho. Que Deus os abençoe mais uma vez. Terça-feira que vem, estamos aqui novamente com mais uma terça-feira teológica. Fiquem com Deus. Um grande abraço.